Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora conversar e analisar a partida que aconteceu ontem, na noite de terça-feira, pela quarta rodada da Sul-Americana entre Corinthians e América de Cali. Placar final 1-1. Um gol para os brasileiros, um gol para os colombianos. Então bora lá falar um pouquinho sobre essa partida. O que é importante falar dessa partida é que o começo do jogo do Corinthians é um começo de jogo muito bom. Sim, o Corinthians conseguia ter a bola, o Corinthians fazia um meio campo, né? Quando o Corinthians defendia numa 4-4-2, os quatro defensores já habituais, né? Tirando o Mateuzinho, que foi poupado por causa de carga de jogos. Então nós tínhamos Léo Maná na direita, pela lateral, o André Ramalho como zagueiro pela direita, com o Kaká como zagueiro pela esquerda e o Anrileri de lateral esquerdo. Uma linha de 4 era formada com Bidon caindo pela esquerda, Maicon e José Martínez, e na direita o Carrilho, mais à frente Yuri Alberto e Depay. Isso quando o time se defendia. Em certos momentos, o Corinthians fazia uma marcação-pressão. E quando fazia uma marcação-pressão, mudava de uma 4-4-2 para uma 4-2-4. O Bidon se antecipava pelo lado esquerdo, o Carrilho pelo lado direito, e o Corinthians se defendia dessa forma. Desse jeito, o Corinthians não permitia com que o América de Cali tivesse o meio campo, não conseguisse gerar chances por esse espaço. Estava tudo muito bem preenchido pelo Corinthians, o que claramente ajudava a equipe a não sofrer chances durante boa parte dos primeiros 45 minutos. Ofensivamente, o Corinthians tinha um ataque um pouco diferente. O Corinthians defendia numa linha de 3, o Léo Maná subia menos, então ficava Kaká, André Ramalho e Léo Maná, o Anrileri com mais liberdade para subir pela esquerda, sendo assim o Corinthians praticamente atacava numa 3-5-2. O Anrileri pela esquerda, o Maicon, o Carrilho pela direita, no meio campo tínhamos Bidon, Maicon e José Martínez, com o Yuri Alberto e o Memphis. E aí é importante falar, o Memphis como aquele jogador de rotação mais fluida, podendo mexer em todo o espaço do campo, se movimentando muito, assim como o Yuri Alberto, é a característica do jogador. Porém, pelo lado esquerdo, para ajudar o Anrileri, nós tínhamos muita presença do Breno Bidon, e como no lado direito o Léo Maná não subia tanto, nós tínhamos o Carrilho junto com a ajuda do José Martínez. E assim o Corinthians consegue fazer um gol numa jogada rápida. O Corinthians faz uma jogada rápida e consegue fazer os gols, já que o Corinthians tinha sim dificuldades para conseguir criar pelo meio. As principais chances do Corinthians acabavam vindo pelas pontas. Porém, após o gol, nós temos a lesão do José Martínez. O José Martínez se machuca e para o seu lugar entra o Charles. E a partir daí, o Corinthians decai muito no jogo. Porque o Charles não consegue ajudar pela direita tanto como o José Martínez consegue. O Corinthians perdeu muito com a saída do venezuelano, mesmo eu não sendo o maior fã dele. Mas sim, no jogo de ontem, ele tinha uma participação muito importante para o Corinthians, até mais ofensivamente do que defensivamente. Mesmo que defensivamente, ele seja um jogador muito mais ligado, um jogador muito mais explosivo do que o Charles, e eu vejo que sim, a partida de ontem pedia isso. Quando sai o José Martínez para entrar o Charles, o Corinthians tem uma mudança muito grande, porque o Léo Maná começa a subir mais para ajudar o Carrilho, só que isso abre um buraco na direita defensiva, já que o Léo Maná ainda assim é um jogador que não passa tanta confiança, seja ofensivamente e ainda mais defensivamente. Ele preso no defensivo, ele só tem uma coisa para focar, que é defender. Quando ele começa a atacar, ele precisa de duas coisas para priorizar, tanto o ataque quanto a defesa, e sim, isso acabou prejudicando o Corinthians. Então, na esquerda a gente continuou tendo a mesma forma de ataque, Anrileri com o Breno Bidon, enquanto na direita nós tínhamos agora Léo Maná e Carrilho, já que no meio campo o Charles não tem essa característica. Assim o Corinthians vai para o segundo tempo. Lembrando, como eu disse, primeiro tempo bom do Corinthians, porque não sofreu, apesar de ainda ser muito nulo em relação criativa. Porém, no segundo tempo, aos 36 segundos do segundo tempo da segunda etapa, o Corinthians toma um empate para o América de Cali. Mais uma vez, jogo aéreo. Como eu digo, a linha de zaga do Corinthians ainda está muito aquém, principalmente os dois zagueiros. E o jogo aéreo defensivo é um dos grandes pontos que o Dorival Júnior precisa melhorar para já, porque o Corinthians sofre muito nisso. São muitas falhas, são muitos gols que o Corinthians toma, e muitos desses gols vindo de erros bobos da zaga, onde um jogador está desmarcado, onde a zaga não acompanha algum jogador da equipe adversária, e sim, tudo isso prejudica. A partir do segundo tempo, é um segundo tempo onde o América de Cali é melhor do que o Corinthians. O Corinthians, em certos momentos, indo para a área, jogando a bola um pouco mais no susto,
tendo que de qualquer jeito fazer o gol, porque para o Corinthians era muito importante vencer essa partida, pensando em classificação para a próxima fase da competição, algo que não aconteceu, já que o Corinthians apenas empatou, e para o América de Cali, um empate fora de casa estava de muito bom grado. Mesmo assim, o América de Cali manteve toda a sua organização, um time com uma organização muito boa. O Corinthians tinha muitas dificuldades para atacar pelo meio. A entrada do Coronado, o Corinthians mesmo assim ainda não conseguiu fazer muitas coisas. O Thales Magno entrou mal novamente. Eu falo, para mim tem uma sequência de jogos que o Thales Magno não entra tão bem. Óbvio, deu uma assistência contra o Internacional pro Coronado, sim, mas as entradas dele durante os jogos não vêm sendo boas entradas. Ele ainda assim está pior do que o nível que apresentou no começo do Paulistão, quando ele era visto, já que o Corinthians tinha uma equipe um pouco mais mista, como a grande estrela do time, o principal jogador da equipe. O Héctor Hernandes, ele entra para tentar o jogo aéreo, já que, como eu disse, o Corinthians vai pro susto. Espero que a lesão do José Martínez não seja tão séria, porque se o Corinthians, se o Dorival pensou em manter essa formação ou ter um estilo parecido, o José Martínez acaba sendo muito importante, porque ele é aquele jogador que consegue dar tanta pressão ofensiva quanto ajudar defensivamente, algo que sem ele o Corinthians perde muito, então torcer para a lesão do venezuelano não ser tão séria. O Corinthians, ele ainda está aquém. No primeiro tempo você consegue notar algumas melhorias em relação à chegada do Dorival. No segundo tempo, o Corinthians não conseguiu jogar. O América de Cali conseguiu prender a bola, o América de Cali conseguiu ganhar até mesmo na cera, óbvio, algo padrão, é normal essa cera. O América de Cali conseguiu segurar no meio campo do Corinthians ofensivo, onde o Corinthians foi muito nulo, e o Corinthians foi uma sessão de cruzamentos. E como eu sempre falo, de time que apenas cruza a bola, falta algo. O time não pode só cruzar a bola, o time precisa ter outras jogadas além de unicamente cruzamentos, já que se a zaga ficar atenta, cruzamento você só vai ganhar se você tiver um cabeceador muito bom ou alguma desatenção muito grande da zaga, e o segundo tempo do Corinthians foram apenas cruzamentos. Essa é a análise sobre a partida entre Corinthians 1 e América de Cali 1. Como eu sempre falo, verifique se você está inscrito no canal no YouTube, se você está seguindo o perfil no TikTok, no YouTube, dê joinha, no TikTok o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento ajudam demais. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. Valeu!